Uma jovem pobre tirou sua única jaqueta em pleno frio para ajudar um desconhecido na rua. Ela não sabia que, do outro lado da avenida, um bilionário observava cada movimento dessa cena. O que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? E se você gosta de histórias reais e inspiradoras que tocam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Agora sim, vamos à história completa que vai te fazer acreditar que pequenos gestos podem mudar tudo. O sol ainda lutava para se erguer no horizonte quando Laura acordou em seu pequeno quarto nos fundos da casa de Dona Maria. Aos 23 anos, a jovem conhecia bem o peso da pobreza que carregava desde criança. Órfã de pai e mãe desde os 15 anos, havia aprendido cedo que a vida não dava trégua aos fracos. Mas também aprendeu algo mais valioso, que a dignidade não tinha preço, e a bondade não custava nada. Seu pai, antes de falecer em um acidente de trabalho, costumava dizer: "Filha, podemos não ter dinheiro, mas sempre teremos nosso caráter. Isso ninguém pode tirar de nós." Vestiu sua camisa surrada, mas limpa e bem passada, e calçou as botas gastas que Dona Maria havia lhe dado no Natal passado. Ela era sua senhoria, mas também a pessoa mais próxima de uma mãe que tinha agora. Uma senhora de 70 anos, viúva, que a acolheu quando ela mais precisava. Pagava o aluguel modesto trabalhando como auxiliar de construção durante o dia e fazendo biscates à noite. Cada centavo era contado, cada refeição planejada com precisão militar. Sonhava em um dia ter sua própria casa, talvez até estudar engenharia civil na universidade pública, mas sabia que esses eram sonhos distantes, quase impossíveis para alguém em sua situação. Ainda assim, guardava alguns reais por mês em uma lata velha de biscoitos, esperando que um dia aquele dinheiro se transformasse em oportunidade. Aquela manhã de sábado seria diferente, embora Laura ainda não soubesse. Tinha combinado de ajudar seu Joaquim, um velho mestre de obras de 65 anos que estava reformando uma mansão no bairro nobre da cidade. O pagamento seria bom, R$ 200 pelo dia inteiro de trabalho, suficiente para comprar mantimentos para o mês inteiro e ainda sobrar um pouco para a lata de biscoitos. Pegou sua mochila velha e desbotada, onde carregava sua garrafa de água reutilizável e o sanduíche que havia preparado na noite anterior com todo cuidado, pão caseiro que Dona Maria havia feito, 2 ovos fritos e uma fatia generosa de queijo que havia comprado em promoção. Era seu almoço, preparado com carinho e expectativa. As ruas ainda estavam vazias naquele início de manhã de inverno. Laura gostava desse momento do dia, quando a cidade ainda não havia despertado completamente e ela podia caminhar em paz, pensando em sua vida e em seus planos futuros. O ar gelado cortava seu rosto, mas ela estava acostumada. A caminhada até o ponto de ônibus levava 20 minutos, e ela usava esse tempo para organizar mentalmente suas tarefas do dia e revisar mentalmente as técnicas de construção que vinha aprendendo com seu Joaquim. Não tinha dinheiro para desperdício, então sempre ia a pé até o ponto mais distante, onde a passagem era alguns centavos mais barata. Eram esses pequenos sacrifícios, multiplicados dia após dia, que faziam diferença no fim do mês, e Laura havia se tornado mestra em encontrar formas de economizar cada centavo possível. Enquanto caminhava pela avenida principal, observava as vitrines das lojas ainda fechadas. Vitrines iluminadas mostrando roupas caras, eletrônicos modernos, sapatos reluzentes. Sonhava com o dia em que poderia entrar naquelas lojas sem precisar calcular cada real, sem sentir o aperto no peito ao ver os preços que custavam o equivalente a semanas de seu trabalho. Mas não era amarga com sua condição, era apenas realista e determinada. Sabia que sua situação atual não definia seu futuro, e trabalhava incansavelmente para mudar sua realidade, tijolo por tijolo, dia após dia. A esperança era o combustível que a mantinha em movimento, a força que a fazia levantar todas as manhãs antes do sol. Um dia, prometia a si mesma, ela não seria apenas a auxiliar, seria a engenheira, a construtora, aquela que planejava e criava. E quando chegasse lá, jamais esqueceria de onde veio. Laura estava a poucos metros do ponto de ônibus quando viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Próximo à entrada de um beco estreito, entre uma loja de roupas fechada e uma farmácia ainda com as grades baixadas, havia um homem sentado no chão frio de concreto. Não era incomum ver pessoas em situação de rua naquela região central da cidade, mas algo naquele homem em particular chamou sua atenção e tocou seu coração. Ele tremia visivelmente,
encolhido sobre si mesmo como tentando desaparecer, e suas roupas, embora extremamente sujas e rasgadas, pareciam ter sido boas um dia, uma calça social desbotada e uma camisa que já foi branca, agora cinza de sujeira. O cabelo grisalho estava completamente desgrenhado, emaranhado, e sua barba por fazer de vários dias cobria um rosto profundamente marcado pelo sofrimento, pela fome e pelo abandono. Seus olhos estavam fechados, e por um momento Laura temeu que o homem estivesse morto, tal era sua imobilidade. A maioria das pessoas passava apressada pela calçada, desviando o olhar com pressa ou incômodo. Alguns lançavam olhares de reprovação, como se a simples existência daquele ser humano fosse um insulto à beleza da manhã. Outros demonstravam indiferença total, tão acostumados com o cenário da miséria urbana que já nem registravam mais sua presença. Uma mulher elegante chegou a cobrir o nariz ao passar, como se a pobreza fosse contagiosa. Laura parou completamente, plantada na calçada. Seu coração apertou dolorosamente ao ver o homem tremendo de frio naquela manhã gelada de junho, quando a temperatura havia caído para perto de 0 grau durante a madrugada. Olhou para seu relógio de pulso barato, aquele que havia ganhado da mãe anos atrás. Tinha apenas 10 minutos até o ônibus passar. Se perdesse aquele, o próximo só viria em 40 minutos, e chegaria atrasado ao trabalho. Seu Joaquim era rigoroso com horários e não tolerava atrasos. Podia até perder o dia de trabalho e os R$ 200 que tanto precisava. Mas algo profundo dentro dela, algo que nem conseguia explicar com palavras, não permitiu que simplesmente seguisse em frente como todos os outros. Aproximou-se devagar, com cuidado para não assustar o homem, e agachou-se ao seu lado no chão frio. "O senhor está bem?" perguntou com voz suave e cheia de genuína preocupação. O homem levantou os olhos lentamente, e Laura pôde ver a exaustão profunda, o desespero absoluto e a vergonha estampados naquele rosto enrugado e sofrido. Eram olhos que haviam visto coisas terríveis, que haviam perdido toda a esperança. "Estou com muito frio", minha filha respondeu com voz fraca e trêmula, mal conseguindo formar as palavras. "Não como há 3 dias e não tenho onde dormir. Perdi tudo, meu emprego, minha casa, minha família me abandonou quando o dinheiro acabou. Eles não querem mais saber de mim." A voz do homem quebrou completamente, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado e sujo, deixando rastros limpos em meio à sujeira. Laura sentiu um nó enorme na garganta e seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Conhecia bem o desespero, a sensação de estar à beira do abismo, de depender da bondade de estranhos. Sem pensar muito, sem calcular consequências, apenas seguindo seu coração, tirou sua própria jaqueta, a única que possuía, aquela que a protegia do frio intenso das manhãs e que havia sido um presente de Dona Maria no ano anterior, e colocou cuidadosamente sobre os ombros trêmulos do homem. "Tome, isso vai ajudar com o frio", disse com um sorriso gentil e sincero. O homem olhou para ela com absoluta surpresa e incredulidade, como se não pudesse acreditar que alguém, especialmente uma jovem visivelmente pobre como Laura, faria aquele gesto. "Mas, você não vai precisar? Está tão frio?" perguntou com voz embargada. "Eu me viro", Laura respondeu, embora já pudesse sentir o vento gelado atravessando sua camisa fina de algodão. Então Laura abriu sua mochila velha com mãos decididas e tirou o sanduíche que havia preparado para seu almoço com tanto cuidado na noite anterior. Pão com ovo e queijo, simples, mas feito com carinho e expectativa de uma refeição gostosa no meio do dia pesado de trabalho. Era tudo que tinha para comer até voltar para casa à noite, mas naquele momento isso não importava. Aquele homem precisava mais do que ela. "Coma isso", disse com firmeza gentil, oferecendo o sanduíche embrulhado em papel alumínio ao homem. "Não é muito, mas vai te dar energia e aquecer seu corpo." Também tirou sua garrafa de água, ainda completamente cheia e gelada, a água que economizaria durante o dia inteiro de trabalho sob o sol. "E beba. Precisa se hidratar." O homem pegou tudo com mãos extremamente trêmulas, quase deixando cair, e as lágrimas agora caíam abundantemente, sem controle, molhando a jaqueta que Laura havia colocado sobre ele. Como posso agradecer?" murmurou entre soluços. "Ninguém mais olha para mim. As pessoas passam como se eu fosse invisível, como se eu não existisse. Você me devolveu minha humanidade." Laura sentiu seu coração se partir e se encher ao mesmo tempo. Colocou sua mão no ombro do homem com firmeza e carinho. "Não precisa agradecer nada. Todos nós precisamos de ajuda às vezes,
Todos nós passamos por momentos difíceis. Só queria que o senhor soubesse que não está sozinho neste mundo, que ainda existem pessoas que se importam. Laura ficou ali agachada mais alguns minutos preciosos, conversando com o homem, descobrindo que seu nome era Antônio e que havia sido contador durante 30 anos antes de perder tudo em uma fraude bancária que o deixou endividado. Sua esposa o deixou, seus filhos adultos se afastaram com vergonha, e ele acabou nas ruas há 6 meses. Nunca pensei que acabaria assim, Antônio disse com voz quebrada. Eu tinha uma vida boa, uma família, uma casa. E de repente, nada. Aprendi que as pessoas só te querem perto quando você tem algo a oferecer. Laura balançou a cabeça, sentindo profunda empatia. O senhor vale muito mais do que sua conta bancária. E as coisas podem melhorar, eu prometo. Amanhã vou trazer mais comida, tá bom? Vou passar por aqui. Finalmente, olhou para seu relógio e viu que tinha apenas 3 minutos. Levantou-se rapidamente, deu um último aperto de mão encorajador e firme a Antônio, sentindo a gratidão emanando daquele homem quebrado mas não completamente destruído. Fique forte, seu Antônio. A vida ainda pode surpreender, disse antes de sair correndo em direção ao ponto de ônibus, sua camisa fina tremulando ao vento gelado. Correu como nunca, o frio mordendo sua pele desprotegida, mas com o coração aquecido pela certeza de ter feito a coisa certa. Chegou ao ponto exatamente quando o ônibus se aproximava, subindo no último segundo possível, ofegante e tremendo, mas sem nenhum arrependimento em seu coração. O motorista olhou com reprovação pela pressa, mas Laura mal notou, ainda pensando no rosto agradecido de Antônio. O que Laura não sabia, o que nem poderia imaginar em seus pensamentos mais selvagens, é que toda aquela cena havia sido observada do início ao fim. Do outro lado da rua, dentro de um Mercedes-Benz S-Class preto reluzente com vidros completamente fumês, estava Eduardo Almeida Moreira, de 38 anos, herdeiro de um dos maiores e mais poderosos impérios empresariais do país. Eduardo tinha acabado de sair de sua cobertura de luxo de 500 metros quadrados para um compromisso importante quando seu motorista parou momentaneamente na esquina para ajustar o GPS. Ele estava distraído com seu smartphone último modelo, respondendo e-mails urgentes, quando seu olhar foi magneticamente atraído pelo movimento incomum na calçada oposta. Eduardo Almeida Moreira vinha de uma família de empresários há 3 gerações de sucesso ininterrupto. Seu avô paterno, o velho Sebastião Moreira, havia fundado a Moreira Incorporações em 1955, uma empresa que começou como uma pequena construtora de casas populares e se tornou gigante no setor de construção civil e desenvolvimento imobiliário, com projetos espalhados por todo o país. Seu pai, Roberto Moreira, expandiu estrategicamente os negócios para outras áreas lucrativas, shopping centers, edifícios comerciais de alto padrão, condomínios de luxo, até mesmo incorporação de hotéis 5 estrelas. E agora Eduardo, o filho único e herdeiro de tudo, estava sendo meticulosamente preparado para assumir o controle total do império familiar avaliado em bilhões. Formado em administração de empresas e economia nas melhores e mais caras universidades privadas do país, com MBA em gestão empresarial em Harvard e cursos de especialização em finanças na London School of Economics, Eduardo conhecia todos os números, todas as estratégias de negócio, todas as táticas de mercado. Sabia calcular lucros e perdas com precisão matemática, conhecia cada cláusula de contratos complexos, entendia de investimentos e expansão empresarial. Mas, como ele mesmo estava começando a perceber nos últimos meses, sabia muito pouco, quase nada, sobre pessoas de verdade, sobre a vida real além dos escritórios envidraçados e das reuniões com executivos. Observou completamente fascinado, como hipnotizado, enquanto aquela jovem mulher visivelmente muito pobre, isso era óbvio pela aparência desgastada de suas roupas surradas, suas botas gastas com solas já separando, sua mochila velha e remendada, parava no meio de sua pressa matinal para ajudar aquele mendigo miserável. Viu com seus próprios olhos quando ela tirou sua própria jaqueta, e Eduardo, observador treinado, notou imediatamente que era a única que a jovem possuía, provavelmente sua única proteção contra o frio intenso. Viu quando ela deu sua comida cuidadosamente embrulhada e sua água. Mas o que mais profundamente impressionou Eduardo não foram apenas os gestos materiais em si, mas a maneira como foram feitos com absoluta naturalidade. Não havia ostentação calculada, não havia plateia para aplaudir e validar, não havia câmeras de celular para registrar e postar nas redes sociais buscando likes e compartilhamentos. Não havia fotógrafos da imprensa para divulgar sua bondade. Era pura bondade, genuína, desinteressada e espontânea,
nascida simplesmente de um coração que se importava com o sofrimento alheio. O tipo de bondade que Eduardo raramente via em seu mundo de negócios, onde cada ação tinha um propósito calculado, cada gesto um objetivo estratégico por trás. Senhor Moreira, o senhor está vendo aquilo? Perguntou Carlos, seu motorista leal de confiança há mais de 10 anos, também tocado pela cena. Estou vendo, Carlos. Estou vendo perfeitamente, respondeu Eduardo em voz baixa, sem conseguir tirar os olhos da cena se desenrolando na calçada, e é uma das coisas mais bonitas que já vi em muito tempo. Sua mente privilegiada e treinada de empresário começou a trabalhar, mas de uma forma completamente diferente do usual. Nos últimos 6 meses, desde que seu pai Roberto havia sido diagnosticado com câncer avançado e os médicos davam apenas 1 ano de vida, Eduardo vinha pensando muito, profundamente, sobre o futuro da empresa familiar e seu próprio legado. A responsabilidade esmagadora de manter e expandir o império construído por 2 gerações pesava tremendamente sobre seus ombros. Mas ultimamente, nas noites insones, sentia que faltava algo essencial, algo que não podia ser medido em planilhas ou relatórios trimestrais, uma conexão real, verdadeira e humana com as pessoas que seus empreendimentos deveriam genuinamente servir, não apenas explorar comercialmente. Eduardo observou intensamente enquanto a jovem conversava alguns minutos preciosos com o homem necessitado, claramente oferecendo palavras de conforto e esperança além das coisas materiais que havia doado. Viu quando ela olhou para seu relógio barato, claramente muito preocupada e ansiosa com o horário que se esgotava, mas ainda assim não apressou a despedida, não abandonou o homem abruptamente. Só saiu correndo quando realmente não tinha mais escolha. Finalmente, viu quando a jovem se levantou, deu um último aperto de mão encorajador ao mendigo, e saiu correndo desesperadamente em direção ao ponto de ônibus. Carlos, Eduardo disse com voz firme e decidida, siga aquela jovem discretamente, mas sem perder ela de vista. Quero saber quem ela é, onde trabalha, onde mora, tudo sobre ela. Mas mantenha boa distância, não quero de forma alguma que ela saiba que está sendo observada ou seguida. Laura subiu correndo no ônibus lotado no último segundo possível, completamente ofegante e com o coração acelerado. O motorista mal-humorado a olhou com clara reprovação pela pressa e pelo atraso que quase causou, mas deixou entrar resmungando algo incompreensível. Laura pagou a passagem com as moedas que sempre guardava separadamente no bolso da calça, contadas exatamente, e foi cambaleando pelo corredor lotado para o fundo do veículo superlotado, onde finalmente encontrou um pequeno espaço para ficar em pé, agarrada ao ferro gelado. Só então, quando parou para respirar, percebeu que estava tremendo intensamente de frio. Sua camisa fina de algodão não oferecia proteção alguma contra o vento gelado que entrava pelas janelas abertas, e ela já sentia profunda saudade de sua jaqueta quentinha. Mas olhando para seu reflexo embaçado na janela suja do ônibus, não sentiu nenhum arrependimento. O rosto profundamente agradecido e as lágrimas de Antônio valiam infinitamente mais do que qualquer aquecimento ou conforto pessoal. Chegou ao local da obra exatamente 15 minutos atrasada. Seu Joaquim já estava lá desde cedo, como sempre, verificando meticulosamente os materiais com sua prancheta velha e fazendo anotações com seu lápis de carpinteiro. Era um homem extremamente severo, de pouquíssimos sorrisos e ainda menos elogios, mas profundamente justo e honesto. Laura, você nunca se atrasa. Nunca. O que diabos aconteceu hoje? Perguntou com o senho profundamente franzido e voz dura. Laura pensou rapidamente em inventar uma desculpa qualquer, ônibus atrasado, trânsito, qualquer coisa, mas decidiu instantaneamente pela verdade completa. Mentir não estava em sua natureza. Me atrasei ajudando alguém que realmente precisava, seu Joaquim. Um homem passando frio e fome na rua. Não vai acontecer de novo, prometo. O velho mestre de obras a observou cuidadosamente por um longo momento em silêncio, seus olhos experientes notando a ausência da jaqueta, o cabelo completamente bagunçado da corrida desesperada, as roupas amarrotadas, e algo mais profundo e indefinível nos olhos de Laura que falava de consciência tranquila e boa ação realizada. Joaquim suspirou longamente. Está bem, menina. Dessa vez está bem. Vamos trabalhar, temos muito a fazer hoje e o patrão quer tudo pronto até segunda-feira. Laura agradeceu com um sorriso genuíno de alívio e foi rapidamente pegar suas ferramentas e começar o trabalho árduo. A casa que estavam reformando era absolutamente enorme, uma verdadeira mansão com 3 andares amplos, 6 suítes luxuosas, um jardim extenso com piscina e churrasqueira, tudo em um terreno de 1.000 metros quadrados.
Pertencia a uma família extremamente rica que estava atualizando absolutamente tudo para revender por um valor astronômico. Laura passou o dia inteiro carregando pesados sacos de cimento, pilhas de tijolos, misturando argamassa em grandes quantidades, ajudando seu Joaquim com o reboco meticuloso das paredes, subindo e descendo escadas incontáveis vezes. O trabalho era brutalmente pesado, e sem um almoço adequado para repor energias, seu estômago roncava constantemente, dolorosamente. Bebia apenas água da torneira da obra para enganar a fome. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte e cruel, seu Joaquim finalmente percebeu. Cadê sua marmita, menina? Não te vi comendo nada desde que chegou, perguntou enquanto abria sua própria lancheira simples. Esqueci em casa hoje, Laura mentiu rapidamente, não querendo explicar que havia dado seu precioso almoço ao mendigo Antônio. Não queria reconhecimento ou elogios, apenas paz de consciência. Toma, disse o velho mestre de obras de repente, dividindo generosamente seu próprio sanduíche grande ao meio. Não posso ter você desmaiando aqui de fome. Laura aceitou com profunda gratidão, os olhos quase marejando novamente. Durante todo aquele longo dia de trabalho pesado sob o sol escaldante, Laura não percebeu absolutamente nada de estranho. Não notou que um Mercedes preto passava ocasionalmente pela rua, sempre muito devagar, sempre observando atentamente. Não viu que alguém tirava fotos discretas dela trabalhando. Eduardo havia instruído detalhadamente Carlos a descobrir absolutamente tudo sobre aquela jovem misteriosa, e o motorista estava fazendo seu trabalho com eficiência profissional e discrição absoluta. Anotou cuidadosamente o endereço exato da obra, tirou várias fotos de diferentes ângulos, e começou meticulosamente a reunir informações básicas para começar uma investigação mais profunda. Eduardo, enquanto isso, estava em suas reuniões intermináveis de negócios em salas refrigeradas, cercado por executivos de terno caro discutindo números e projeções, mas sua mente privilegiada continuava insistentemente voltando para a cena poderosa da manhã. Não conseguia de forma alguma tirar da cabeça a imagem cristalina daquela jovem pobre dando o que claramente não tinha condições de doar, sacrificando seu próprio conforto e bem-estar por um completo estranho. Aquilo havia tocado algo profundo em sua alma, algo que todos os anos de educação cara e sofisticada nunca haviam alcançado. Durante uma pausa para café, pegou seu celular e ligou para Carlos. Já descobriu algo? Ainda estou trabalhando nisso, Sr. Moreira. Mas já tenho o básico. Vou preparar um relatório completo até amanhã. Nos dias seguintes, Eduardo Moreira dedicou-se pessoal e obsessivamente a investigar cada detalhe da vida de Laura. O que começou como simples curiosidade momentânea transformou-se em algo muito mais profundo e significativo, uma busca por entender aquela jovem excepcional. Carlos, seu motorista que revelou-se excelente investigador discreto, trabalhou incansavelmente e conseguiu descobrir informações detalhadas. A jovem se chamava Laura Silva, tinha exatamente 23 anos, era completamente órfã de pai e mãe desde os 15 anos. Seu pai morreu em um trágico acidente de trabalho quando uma viga caiu sobre ele em uma construção, e sua mãe faleceu apenas 8 meses depois de desgosto e depressão profunda. Morava sozinha em um quartinho minúsculo alugado nos fundos de uma casa modesta no bairro operário da cidade, pagando R$ 300 mensais para Dona Maria, uma viúva bondosa de 70 anos. Trabalhava arduamente como auxiliar de construção durante todos os dias úteis e muitos sábados, ganhando entre R$ 800 e R$ 1.000 mensais dependendo da quantidade de trabalho. À noite, sempre que possível, fazia pequenos bicos para complementar renda, carregando compras pesadas em supermercados por gorjetas, ajudando em mudanças nos finais de semana, pintando paredes, consertando coisas, qualquer trabalho honesto que aparecesse e pudesse render alguns reais extras. Cada centavo era precioso, cada oportunidade aproveitada. Mas o que realmente e profundamente impressionou Eduardo até as lágrimas foi descobrir que aquele ato isolado de bondade não havia sido absolutamente um caso único ou raro. Carlos conversou discretamente com vizinhos, comerciantes locais, conhecidos de Laura, e descobriu histórias incríveis e inspiradoras que pintavam o retrato de um ser humano verdadeiramente excepcional. Laura sempre ajudava Dona Maria, sua senhoria idosa, consertando coisas quebradas na casa dela sem jamais cobrar um centavo sequer. Encanamentos com vazamento, tomadas queimadas, telhas soltas, portas emperradas. Dedicava suas manhãs de domingo, seu único dia de folga completo, para ensinar gratuitamente matemática básica e português para crianças carentes do bairro que tinham sérias dificuldades na escola pública precária.
Uma vizinha contou com lágrimas nos olhos que Laura tinha usado seu único dia de folga em um mês para ajudar uma família de 6 pessoas que havia perdido absolutamente tudo em um incêndio devastador, carregando móveis pesados doados pela comunidade, ajudando a limpar os escombros, reconstruindo paredes, tudo sem aceitar nenhum pagamento. Ela disse que ajudar já era pagamento suficiente, a mulher relatou emocionada. Era conhecida e respeitada em todo o bairro Simples como a menina do coração bom e o anjo do bairro, alguém que sempre tinha uma palavra de encorajamento, um sorriso sincero, uma mão estendida para quem precisasse. O dono da padaria local, seu Manuel, revelou algo que deixou Eduardo particularmente tocado até o fundo da alma. Laura, apesar de sua própria pobreza severa e suas dificuldades constantes para chegar ao fim do mês, guardava religiosamente uma pequena porção de seu salário mensal magro, geralmente não mais que 5 ou 10 reais, às vezes apenas 3 reais quando o mês estava especialmente difícil, para comprar pães, leite e frutas e distribuir pessoalmente aos moradores de rua que via em seu caminho diário para o trabalho. É muito pouco, Laura havia dito uma vez para Dona Maria com humildade genuína quando ela questionou sobre esses gastos, mas se cada pessoa desse apenas um pouco do que tem, mesmo que muito pouco, ninguém no mundo passaria fome ou frio. A mudança começa com pequenos gestos individuais. Essa filosofia profunda de vida, essa visão de mundo generosa e altruísta, vinda de alguém que literalmente mal tinha o suficiente para sua própria sobrevivência básica, deixou Eduardo profunda e permanentemente tocado. Ele, que tinha bilhões em patrimônio, mansões, carros de luxo, contas bancárias recheadas, nunca havia pensado dessa forma simples mas poderosa. Nunca havia realmente se conectado com o sofrimento ao seu redor. Durante toda uma semana inteira, Eduardo observou secretamente a rotina diária de Laura como se estivesse estudando o ser humano mais fascinante do planeta. Via a jovem sair cedo todas as manhãs, sempre com um sorriso genuíno no rosto apesar das óbvias e visíveis dificuldades. Via sua dedicação incansável ao trabalho pesado, sua honestidade cristalina, sua gentileza natural e espontânea com absolutamente todos ao redor, do segurança da obra ao dono da obra, tratava todos com igual respeito e dignidade. Uma tarde particularmente quente de sábado, Eduardo presenciou uma cena que finalmente cristalizou sua decisão. Laura estava voltando de um trabalho extra, visivelmente exausta após 10 horas ininterruptas de trabalho pesado sob o sol escaldante, quando viu uma senhora muito idosa, provavelmente com mais de 80 anos, lutando desesperadamente para carregar 2 sacolas pesadíssimas de compras de supermercado. Sem hesitar um único segundo, mesmo completamente exausta e com os músculos doendo, Laura aproximou-se e ofereceu ajuda. Carregou as sacolas pesadas por 4 quarteirões longos sob o sol brutal, conversando animadamente com a senhora sobre sua vida, fazendo-a rir com histórias engraçadas, trazendo alegria para aquela tarde. Quando finalmente chegaram à casa modesta da senhora, ela tentou insistentemente lhe dar alguns reais como agradecimento pelo trabalho e esforço. Laura recusou com absoluta firmeza mas gentileza. Foi um prazer e uma honra ajudar a senhora. Não preciso de pagamento por fazer o que é certo. A senhora tenha um dia abençoado, disse com seu sorriso genuíno antes de seguir seu caminho, mesmo sabendo que chegaria atrasada para seu próximo trabalho noturno e provavelmente perderia algumas horas de pagamento. Mas isso não importava. Fazer o bem importava mais que dinheiro. Eduardo, observando tudo de dentro de seu carro de luxo estacionado discretamente do outro lado da rua, sentiu algo se romper dentro de seu peito. Lágrimas inesperadas brotaram em seus olhos. Ele, que não chorava desde a infância, que aprendeu desde cedo que homens de negócios não demonstravam emoções. Mas ali estava ele, um bilionário de 38 anos, chorando silenciosamente ao testemunhar a bondade pura e desinteressada de uma jovem pobre que não tinha praticamente nada, mas dava tudo de si. Carlos, disse com voz embargada, acabei de testemunhar algo que todos os meus anos de MBA em Harvard nunca me ensinaram, o verdadeiro significado de riqueza. Esta jovem, que não tem nada materialmente, é infinitamente mais rica que eu. Naquela noite de sábado, Eduardo mal conseguiu dormir em sua cobertura luxuosa de 500 metros quadrados, deitado em sua cama king size importada, olhando para o teto enquanto sua mente trabalhava incansavelmente. Pensou em seu pai doente, nos meses contados que ainda tinham juntos, no império empresarial que em breve seria completamente sua responsabilidade. Pensou em seu avô Sebastião, que começou a empresa com as próprias mãos calejadas e um sonho de construir casas dignas para famílias trabalhadoras. Como a empresa havia se desviado daquela missão original ao longo das décadas.
Quando a busca por lucro máximo havia substituído o propósito de genuinamente servir as pessoas. Na manhã de domingo, Eduardo fez algo inédito. Cancelou seu jogo de golfe mensal no clube exclusivo com outros executivos e dirigiu pessoalmente até o bairro onde Laura morava. Não para confrontá-la ou revelar-se, mas apenas para entender melhor seu mundo. Caminhou pelas ruas simples, viu as casas modestas mas limpas e bem cuidadas, os quintais pequenos com roupas secando no varal, crianças brincando descalças na rua de terra. Parou em um pequeno café local e conversou com moradores, sempre sutilmente direcionando a conversa para Laura sem revelar suas intenções. E todos, absolutamente todos, tinham apenas palavras de admiração e carinho pela jovem. Aquela menina é especial, disse a dona do café, uma senhora rechonchuda e simpática. Minha neta estava com dificuldade em matemática, repetindo de ano. Laura passou 3 meses ensinando ela toda semana, de graça, até ela passar. Quando tentei pagar, ela disse que educação não tem preço e que o sorriso da menina aprovada já era pagamento suficiente. Onde você encontra gente assim hoje em dia? Eduardo ouviu dezenas de histórias similares, cada uma tocando mais fundo em seu coração, cada uma confirmando o que ele já sabia. Tinha encontrado alguém verdadeiramente extraordinário e raro. Na segunda-feira bem cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, Eduardo convocou uma reunião de emergência em sua casa com seu pai Roberto, que mesmo debilitado pelo câncer avançado mantinha a mente afiada como sempre, e os 3 principais executivos da Moreira Incorporações, homens experientes que trabalhavam com a família há décadas. Em sua ampla sala de estar com vista panorâmica para a cidade, Eduardo serviu café e começou a falar com uma paixão que raramente demonstrava. Encontrei alguém absolutamente especial, começou, sentando-se na beirada da poltrona, inclinado para frente com intensidade. Alguém que possui exatamente o que nossa empresa desesperadamente precisa para seu futuro, não apenas habilidades técnicas que podem ser ensinadas, mas valores genuínos que são inatos, empatia real que não se compra, e uma conexão verdadeira e profunda com as pessoas que nossos projetos existem para servir. Durante quase 1 hora, Eduardo contou toda a história com detalhes emocionantes, desde aquela manhã gelada quando testemunhou o ato de bondade, passando por toda a investigação da semana, até as descobertas reveladoras sobre o caráter excepcional de Laura. Mostrou fotos, compartilhou relatos de vizinhos e conhecidos, pintou um retrato completo de uma jovem que, apesar de todas as adversidades cruéis da vida, mantinha sua bondade, integridade e esperança intactas. Seu pai Roberto, mesmo com o corpo enfraquecido pela doença, ouvia com atenção crescente e olhos brilhando de interesse genuíno e algo mais, reconhecimento. Eduardo, disse o patriarca com voz fraca mas firme, você sabe o que acabou de descrever? Uma versão jovem do meu pai, seu avô Sebastião. Ele era assim, pobre, trabalhador braçal, mas com um coração imenso e valores inabaláveis. Foi exatamente esse caráter que construiu nossa empresa sobre fundações sólidas de integridade e propósito verdadeiro. Com o tempo, conforme crescemos e enriquecemos, perdemos um pouco dessa essência original. Talvez essa jovem seja exatamente o que precisamos para nos reconectar com nossas raízes e nosso propósito original. Os executivos presentes, homens práticos e céticos por natureza profissional, inicialmente mostraram reservas, mas conforme Eduardo apresentava mais evidências do caráter de Laura, foram sendo gradualmente conquistados. Então, filho, o que exatamente você propõe que façamos? Perguntou Roberto com um sorriso fraco mas conhecedor, já intuindo a resposta. Eduardo respirou fundo, sabendo que o que diria a seguir mudaria múltiplas vidas para sempre. Quero trazer Laura para dentro da nossa organização, mas não como uma funcionária comum qualquer. Quero criar um programa completamente novo, o Programa de Liderança Comunitária Moreira. Laura seria a primeira participante, um projeto piloto. Ela trabalharia diretamente comigo, aprendendo todos os aspectos do negócio desde a fundação, enquanto simultaneamente nos ensina sua perspectiva única e insubstituível sobre as necessidades reais das pessoas que deveriam ser o centro de tudo o que fazemos. 3 dias depois, na manhã de quinta-feira, Laura estava trabalhando na mesma obra de sempre quando viu um homem elegante de terno impecável aproximar-se da entrada do canteiro. Seu Joaquim foi atendê-lo prontamente, e os dois conversaram por alguns minutos em voz baixa antes de o velho mestre de obras chamar Laura com uma expressão completamente confusa e levemente preocupada. Menina, tem um senhor importante aqui querendo falar especificamente com você, disse coçando a cabeça grisalha. Laura desceu da estrutura onde estava trabalhando,
limpando as mãos sujas de argamassa e cimento no pano velho que carregava amarrado na cintura. Sua mente disparou em preocupação. Teria feito algo errado? Seria algum problema sério com o aluguel que Dona Maria não mencionou? Estaria sendo processada por algo? O homem de terno estendeu a mão com um sorriso profissional e gentil. Laura Silva. Meu nome é Dr. Roberto Andrade, sou advogado sênior e represento a Moreira Incorporações, uma das maiores empresas de construção civil do país. Meu cliente, o Sr. Eduardo Almeida Moreira, gostaria muito de conversar pessoalmente com você sobre um assunto de extrema importância. Laura apertou a mão mecanicamente, completamente perdida e confusa. Moreira Incorporações? Nunca ouvi falar, senhor. Tem certeza que não há algum engano? Sou apenas uma auxiliar de construção simples, não tenho nada a ver com empresas grandes assim. O advogado sorriu com genuína gentileza e paciência. Não há absolutamente nenhum engano, jovem Laura. O Sr. Eduardo Moreira gostaria de lhe fazer uma proposta pessoal importante e potencialmente transformadora. Pode nos encontrar amanhã às 10 horas da manhã no escritório central da empresa? Aqui está o endereço completo e detalhado, disse entregando um cartão de visita elegante em papel vergê de alta qualidade, e também um adiantamento generoso para cobrir todas as suas despesas de transporte e compensar qualquer trabalho que você perder ao comparecer à reunião. Consideramos isso um investimento em você. Estendeu um envelope grosso e pesado. Laura abriu o envelope com mãos trêmulas e sujas e seus olhos se arregalaram completamente. Dentro havia vários bilhetes de R$ 50, R$ 500 no total. Uma fortuna para ela. Senhor, isso é dinheiro demais só para ir a uma reunião que nem sei do que se trata. Não posso aceitar sem entender o que está acontecendo, disse Laura honestamente, tentando devolver o envelope com determinação. O advogado recusou gentilmente, mas com firmeza. São apenas despesas razoáveis e compensação justa pelo seu tempo, jovem. E posso garantir, pela minha longa experiência profissional, que realmente vale muito a pena ouvir o que o Sr. Moreira tem a dizer. Ele viu algo extremamente raro e valioso em você que considera precioso. Por favor, compareça amanhã. Sinceramente acredito que você não se arrependerá dessa decisão. Naquela noite, Laura mal conseguiu pregar o olho, virando-se constantemente na cama estreita. Contou tudo detalhadamente para Dona Maria, que ficou igualmente intrigada mas também notavelmente preocupada com sua filha de coração. Tome muito cuidado, minha filha. Gente muito rica às vezes tem intenções estranhas ou querem usar pessoas simples como nós. Mas também pode ser uma oportunidade enviada por Deus. Vá com fé, mas mantenha os olhos bem abertos e o coração atento, aconselhou a senhora sábia, segurando as mãos calejadas de Laura entre as suas. Laura concordou, seu coração dividido entre esperança e receio. Usou parte pequena do dinheiro do envelope para comprar uma blusa nova e simples em uma loja popular, a mais barata que encontrou, mas limpa, bem cortada e apresentável. Na manhã clara de sexta-feira, Laura acordou muito antes do sol nascer, completamente nervosa e ansiosa. Tomou banho cuidadosamente, esfregando bem a pele para remover toda a poeira de cimento e argamassa, vestiu sua calça mais apresentável que reservava para ocasiões raras, a blusa nova ainda com cheiro de loja, prendeu o cabelo castanho em um rabo de cavalo simples mas arrumado. Olhou-se criticamente no espelho pequeno e quebrado de seu quartinho modesto e respirou fundo várias vezes para acalmar os nervos. Seja o que for que aconteça hoje, você é capaz. Você tem valor, disse para si mesma com determinação. Dona Maria esperava na cozinha pequena mas aconchegante com um café da manhã reforçado, pão quentinho, manteiga, queijo, um ovo frito e café forte. Coma bem e devagar, filha. Vai precisar de energia para o que vem pela frente. E lembre-se sempre, você vale tanto quanto qualquer pessoa naquela sala elegante, não importa quão rica ou poderosa seja. Dinheiro não define o valor de um ser humano. Mantenha sua dignidade, seu coração bom e sua honestidade. Essas são suas verdadeiras riquezas, disse ela com lágrimas de orgulho nos olhos enquanto arrumava carinhosamente o colarinho da blusa dela. Laura abraçou a senhora longamente, profundamente agradecida por tê-la em sua vida como figura materna. Obrigada por tudo, Dona Maria. Por acreditar em mim. E saiu para o que seria, sem que ela soubesse, o dia mais importante e transformador de toda sua existência. O edifício espelhado da Moreira Incorporações era absolutamente imponente e intimidador,
30 andares de vidro azulado e aço cromado reluzente no coração do distrito financeiro da cidade, cercado por outros arranha-céus corporativos. Laura entrou timidamente no lobby imenso de mármore italiano polido, sentindo-se completamente deslocada e pequena entre dezenas de executivos elegantes de ternos caríssimos e mulheres sofisticadas em salto alto caminhando apressadamente com suas pastas de couro italiano, tablets de última geração e celulares tocando constantemente. A recepcionista, uma jovem impecavelmente vestida e maquiada, a tratou com profissionalismo cortês quando ela mencionou seu nome com voz hesitante. Ah, sim, senhorita Silva. O senhor Moreira está aguardando especificamente por você no 30º andar. Por favor, siga-me, disse ela com um sorriso treinado mas não falso, levantando-se graciosamente e conduzindo-a através do lobby movimentado até um elevador privativo e exclusivo de aço escovado que subia direto ao último andar. Laura entrou no elevador com pernas bambas, observando seu reflexo distorcido nas paredes metálicas polidas enquanto subiam rapidamente. As portas se abriram silenciosamente para um escritório absolutamente espetacular e luxuoso com vista panorâmica de 180 graus da cidade inteira. Eduardo Moreira estava de pé junto à janela enorme de vidro, observando pensativamente o movimento minúsculo lá embaixo, as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria perfeita. Quando se virou ao ouvir o elevador, Laura o reconheceu imediatamente com um sobressalto. Era exatamente o homem que havia visto brevemente naquele Mercedes preto várias semanas antes, embora não tivesse dado importância ou conectado os pontos na época. Eduardo era alto, bem apessoado, cabelos escuros bem cortados, olhos inteligentes e penetrantes. Laura, muito obrigado por aceitar meu convite e vir hoje, disse Eduardo calorosamente, aproximando-se com a mão estendida e sorriso genuíno. Por favor, fique à vontade e sente-se confortavelmente. Gostaria de lhe oferecer algo? Café fresco, água, suco, um lanche. Laura sentou-se muito desconfortável na ponta extrema da luxuosa cadeira de couro italiano, como se temesse sujá-la ou quebrá-la. Não, muito obrigada, senhor. Na verdade, estou extremamente confusa e nervosa. Por que exatamente o senhor quis me ver? O que eu, uma simples auxiliar de construção pobre, posso fazer por alguém como o senhor? Eduardo sentou-se do outro lado da mesa executiva imponente, mas não era uma postura intimidadora ou superior. Havia genuína curiosidade, respeito profundo e algo mais nos seus olhos. Vou ser completamente direto e honesto com você, Laura. Há 3 semanas exatas, eu estava no meu carro quando a vi fazer algo extraordinário. Vi você ajudar um homem necessitado na rua. Vi você dar sua única jaqueta, sua comida, sua água. Vi como você o tratou com dignidade, respeito e compaixão verdadeira. Aquilo me impactou mais profundamente do que você pode imaginar. Laura sentiu seu rosto corar intensamente de constrangimento e surpresa. O senhor estava me observando aquele dia? Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer, senhor. Não foi nada de especial ou extraordinário. Eduardo sorriu com tristeza e admiração misturadas. Mas é exatamente aí que você está profundamente enganada, Laura. Não é o que qualquer pessoa faz. Na verdade, é o que quase ninguém faz nos dias de hoje. Depois daquele dia que me tocou tanto, tomei a liberdade de investigar discretamente um pouco sobre você e sua vida. Espero sinceramente que não se ofenda, mas eu precisava saber se aquele ato poderoso era genuíno ou apenas um momento isolado de bondade. Fez uma pausa significativa, observando atentamente a reação de Laura. Descobri que você é exatamente quem você parecia ser naquela manhã, uma jovem de caráter absolutamente excepcional, trabalhadora incansável, honesta até os ossos, e genuinamente bondosa com todos. Eduardo levantou-se e caminhou lentamente até a janela imensa novamente, as mãos cruzadas nas costas, organizando seus pensamentos. O silêncio se estendeu por longos segundos enquanto Laura esperava ansiosamente, seu coração batendo acelerado. Laura, meu avô construiu este império empresarial do zero com suas próprias mãos calejadas, começando como pedreiro. Meu pai expandiu magnificamente o negócio. E agora é minha responsabilidade pesada mantê-lo, expandi-lo e, mais importante, dar-lhe propósito verdadeiro. Mas tenho percebido dolorosamente que falta algo absolutamente essencial em nossa organização. Pessoas que realmente se importam de coração, que entendem profundamente as necessidades reais das comunidades que deveríamos servir, não apenas explorar. Virou-se para encarar Laura diretamente,
seus olhos brilhando com intensidade e convicção. Você tem apenas 23 anos, é muito jovem ainda, mas possui algo extremamente raro que simplesmente não se ensina em nenhuma universidade cara do mundo: empatia genuína, integridade inabalável e conexão verdadeira com pessoas reais. Quero lhe fazer uma proposta que vai mudar completamente sua vida, se você tiver coragem de aceitar. Quero oferecer a você uma posição especial em nossa empresa, não é apenas um emprego comum. Quero que você faça parte de um programa completamente novo que estou criando pessoalmente, o Programa de Liderança Comunitária Moreira. Você trabalhará diretamente comigo, aprenderá todos os aspectos do negócio, e ao mesmo tempo nos ensinará sua perspectiva única. E eu pagarei sua faculdade completa de engenharia civil. Sim, descobri que é seu sonho antigo, enquanto você trabalha meio período e estuda. Laura sentiu lágrimas quentes queimarem intensamente seus olhos, sua garganta apertando dolorosamente com emoção avassaladora. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Devia ser um sonho, uma ilusão cruel. Senhor, eu não sei absolutamente o que dizer. Por quê? Por que diabos eu? Existem milhares de pessoas mais qualificadas, mais educadas, mais preparadas. Eduardo aproximou-se e colocou sua mão firmemente no ombro de Laura, olhando direto em seus olhos marejados. Por que você tem algo que todos esses milhares de pessoas não têm, Laura? Você não apenas sonha tecnicamente em construir casas, você entende profundamente que está construindo lares para famílias reais que merecem dignidade. Você não vê números frios em planilhas, você vê pessoas de carne e osso que precisam de moradia digna. Nossa empresa desesperadamente precisa dessa humanidade, dessa conexão verdadeira. E eu preciso aprender com você tanto quanto, provavelmente mais do que, você aprenderá comigo. As condições apresentadas eram absolutamente extraordinárias, quase surreais. Um salário mensal digno de R$ 4.000 que permitiria a Laura não apenas viver confortavelmente, mas também ajudar Dona Maria generosamente e continuar expandindo suas ações de caridade no bairro. Mensalidade universitária totalmente paga em uma das melhores e mais caras faculdades de engenharia civil da cidade, incluindo todos os materiais, livros e recursos necessários. Um apartamento pequeno mas extremamente confortável e bem localizado próximo ao escritório, totalmente mobiliado. Plano de saúde completo. E a oportunidade real de fazer diferença genuína no mundo, ajudando a criar e desenvolver projetos inovadores de moradia popular que fossem verdadeiramente dignos e bem construídos, não apenas números frios em relatórios trimestrais de lucro máximo. Há apenas uma condição inegociável, disse Eduardo com seriedade absoluta, que você nunca, em hipótese alguma, mude quem você essencialmente é. Que mantenha esse coração incrivelmente bondoso, essa empatia profunda, essa integridade inabalável que vi naquela manhã. Porque essas qualidades raras são exatamente o que nossa empresa, nossa sociedade e nosso mundo inteiro desesperadamente precisam. Laura finalmente deixou as lágrimas rolarem completamente livres por seu rosto, sem vergonha ou constrangimento. Eu aceito de todo o coração, Senhor. E prometo solenemente que vou trabalhar mais duro do que qualquer pessoa já trabalhou. Vou honrar sua confiança em mim todos os dias. Eduardo estendeu a mão, e dessa vez não foi um simples aperto formal de mãos de negócios, foi o início sincero de uma parceria transformadora e uma amizade verdadeira que mudaria não apenas ambas as vidas, mas a vida de milhares de famílias nos anos extraordinários seguintes.